Pedimos que a tua infinita misericórdia esteja sobre nós. Levante, Senhor, neste lugar pessoas com fome da tua palavra. O Senhor nos liberta de um espírito de multidão, de frieza, de apostasia. Dá-nos um coração de discípulos, daqueles que querem te seguir, aonde quer que o Senhor vá. Nos ajude a encontrar tua vontade, nos ajuda a obedecer a tua perfeita vontade e andar na tua verdade. Nós precisamos, nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler os versículos 3 a 5 aqui do capítulo 6 de 1 Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, tem mania por questões, contendas de palavras, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Estes são os versículos que nós vamos meditar nesta noite. O assunto de hoje é o caráter dos falsos mestres e a consequência do falso evangelho. Preste bastante atenção, irmãos, porque este é um assunto muito delicado, é um assunto muito sério. Esta é a terceira palavra que nós estamos tendo nesses textos, porque eu vejo, sabe, irmãos, que a igreja, de maneira geral, ela tem perdido o bom senso do discernimento. A igreja carece muito mais de discernimento do que de conhecimento, porque o conhecimento sem o discernimento pode levar a pessoa ao orgulho, ao opróbrio. A nossa maior carência é a carência por discernimento espiritual. Irmãos, irmãs, preste atenção em coisas simples. Por exemplo, hoje nós podemos ver muitas pessoas pregando no nome do Senhor, pregando a palavra. Hoje nós podemos ver pessoas cantando, adorando. O que existe de errado nisso? O que você consegue enxergar de erro nisso? Qual é o problema que você consegue ver em tudo isso? Você olha, encontra pessoas em todo lugar, você pode ver pessoas pregando, pessoas cantando, atraindo multidões, e será que você consegue ver algum problema nisso? Geralmente ninguém vê. Alguns dizem, não, mas são nossos irmãos, estão fazendo a obra de Deus. Irmãos, vamos olhar as coisas de acordo com o padrão de Deus. O padrão de Deus é o padrão que Ele nos dá na sua palavra. Então preste atenção em coisas simples. Você se lembra, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, você se lembra quando Saul, ele ofereceu um sacrifício? Ele tomou aqueles despojos que Deus havia mandado ele exterminar, os despojos dos amalequitas. E quando Saul tomou aqueles despojos dos amalequitas, Samuel repreendeu. E você se lembra o que Samuel disse para ele em poucas palavras, que é um fundamento? Samuel disse assim para ele, que Deus está mais interessado em obediência do que em sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está interessado mais em obediência do que em adoração. Sério? Quer dizer que Deus não quer que nós o adoremos? Quer. Mas a base da adoração é a obediência. Está vendo, irmãos? Vocês acham que adorar é só nós abrimos as nossas bocas e cantamos palavras lindas para o Senhor? Isso não é adoração. Porque a base da adoração é a obediência. Não é o meu pulmão, não é a minha inspiração. Por que que a música hoje, de maneira geral, virou um comércio e perdeu o seu valor, perdeu o seu significado? Por quê?
porque ela está centrada no homem, ela não está centrada em Deus, não está centrada na obediência. O que Deus coloca para nós como fundamento para a adoração é o quê? Obediência. Vou dar um outro exemplo. Mateus 7:21. O Senhor Jesus disse assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, porventura não temos nós pregado em teu nome não temos expulsado demônios, feito muitas maravilhas. Aí o Senhor diz assim: e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade ali, a tradução dela é quebra de princípio. A palavra ali não é pecado, a palavra pecado na Bíblia é hamartia, e a palavra ali é anomos, quebra de princípio. Agora veja, irmãos, as pessoas, elas vão perder a entrada no reino, não vão participar do reino, embora tenham pregado, feito tantas coisas, no nome do Senhor. E como que essas pessoas que fazem tantas coisas no nome do Senhor, elas não vão entrar no reino? Porque a base do reino não é fazer coisas para o Senhor, a base do reino é conhecer e fazer a vontade do Senhor. Porque nós podemos fazer muitas coisas fora da vontade. Podemos adorar sem obediência. E podemos ministrar, pregar, exercer o ministério fora da vontade de Deus. Da vontade de Deus e obediência a Deus são os dois fundamentos para você andar com Deus. Estão vendo, irmãos? Então nós estamos estudando nesses versículos 3 a 5 sobre a questão do falso ensino. Mas hoje nós vamos ver o caráter dos falsos mestres e a consequência dos seus ensinos, a consequência do falso evangelho. Vocês se lembram? Vamos recapitular o estudo anterior. Quando o Senhor estava ministrando a nós, no estudo passado, foi sobre o caráter do verdadeiro evangelho. Então nós vimos alguns pontos, pelo menos 4 pontos, foram expostos aqui para nós. Então, a primeira característica do verdadeiro evangelho: o evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. Segundo, nós vimos que o evangelho não é segundo o homem. Gálatas 1:11. O terceiro ponto: o evangelho é a exposição das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. E por último, nós vimos que o evangelho é o evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, versículo 8 e o versículo 9. Apenas esses 4 pontos para nos mostrar o que é o evangelho. Vimos isto em duas oportunidades. Agora, hoje, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, por favor. Porque aqui nós temos algumas palavras, e elas são muito importantes, muito importantes. Permita-me ler mais uma vez. Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina, olha essa frase, outra doutrina, outro ensino, e não concorda, essa palavra concorda, vamos pegar a frase, não concorda, uma outra doutrina que não está em harmonia com o ensino de Cristo. Isso quer dizer que a doutrina, a pregação, tem que estar de acordo com o ensino de Cristo. Qualquer pregação, qualquer ensino que não esteja em harmonia com o ensino de Cristo é heresia, é engano, é satânico. Observe bem isso, é satânico. Aí ele diz: não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. A palavra piedade, eu tenho falado para vocês em várias oportunidades. Esta palavra, ela nos é dada para, primeiro, mostrar a nossa relação com Deus, e segundo, para explicar, ou de maneira sintética, o que é a vida cristã. Então ela se restringe ao nosso relacionamento com Deus, ou a vida cristã. Queridos, agora
Paulo diz, se alguém ensina, aliás, outra doutrina, e não está em harmonia com as palavras do nosso Senhor, aí ele diz, versículo 4, é enfatuado. Aqui nós temos algumas palavras para estudar. Permita-me examinar cuidadosamente com vocês essas palavras. Enfatuado, tem mania, por questões, contendas de palavra, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, ou mente pervertida, apenas essa frase, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui nós temos uma descrição dos falsos mestres, o seu caráter, mas também temos uma descrição do caráter dos seus ensinos, da consequência dos seus ensinos. Vamos separar essas duas coisas. Então vamos ver primeiro a descrição dos falsos mestres. Olha essa palavra aí no versículo 4. Enfatuado. Tem uma Bíblia, a Bíblia, ela chama A Mensagem. Ela foi escrita pelo Eugene Peterson. Ele define essa palavra enfatuado como um rio poluído que contamina tudo por onde ele passa. Olha que definição dessa palavra. Esses falsos mestres, eles são como que um rio poluído que contamina tudo por onde ele passa. A raiz que forma esta palavra, segundo o original, a raiz que forma esta palavra, segundo o original, é tufos. Fala de uma nuvem, fala de uma fumaça. Vou explicar mais uma vez. No original grego, a raiz que forma esta palavra é tufos. Fala de nuvem, fala de uma fumaça, uma névoa. E aqui nós temos uma designação de um indivíduo espiritualmente cego, uma pessoa cheia de presunção, uma pessoa que está iludida. Escute bem, esse falso mestre, que ensina, que os seus ensinos não correspondem ao ensino do Senhor Jesus, eles são pessoas iludidas, são pessoas cegas, que estão guiando outros cegos. Sabe o que eles estão produzindo? Pessoas cegas, isto é, pessoas sem visão celestial. Irmãos, irmãs, deixa eu colocar isso para vocês de maneira bem clara. Uma das maiores tragédias cristãs do nosso tempo é vermos a quantidade de cristãos que vivem a vida cristã sem visão celestial. Uma pessoa que não tem visão celestial, não sabe o que é o Evangelho de Cristo, não conhece a mente e o propósito de Deus. Para ele, a vida cristã gira em torno de coisas periféricas. Essas pessoas ficam tateando em coisas periféricas e superficiais. Amados, observe a outra frase, ele diz, nada entende. Anote isso aí, irmãos. Muito importante, nada entende. Eu chamo a atenção de vocês para observar esses detalhes, porque foi o Espírito Santo que soprou, e depois que você analisa essas palavras, analisa essas frases, você junta tudo, você fica inquieto, você fica perplexo em ver como que o Espírito Santo está nos alertando sobre tantas coisas vis, tantas coisas imundas, que tem inundado o povo de Deus nesse tempo. Observe, irmãos, nada entende, aqui é um particípio presente, que pode ser traduzido assim, nada sabendo. Nada sabendo. Então o que ele quer dizer para nós? Que esse tipo de falso mestre, ele é um ignorante presumido. É um ignorante presumido. E você vê, hoje, irmãos, estão aí, eles são homens que estão em ascensão, porque você pensa que tudo que está em ascensão, tudo que chama muito a atenção, mas tudo que está em grande evidência é de Deus. Jesus Cristo foi um homem que ele nunca buscou estar em evidência. Quando ele multiplicou aqueles 5 pães e aqueles peixinhos, eles tentaram torná-lo rei, ele saiu da multidão.
Ele curava as pessoas e dizia assim: não conte para ninguém, porque o Senhor Jesus nunca foi a favor da política de massa. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Satanás mostrou os reinos deste mundo para ele, disse: te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Eu estava vendo uma pessoa de grande ascensão no mundo gospel hoje, falando que aquele jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém, seria como que se ele tivesse uma BMW. Jesus não tinha nada, irmãos. Nem o jumentinho era dele, o barco não era dele, a única coisa que era dele, a cruz. Ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que as pessoas falam tantas asneiras hoje? Porque elas não têm visão celestial, desconhecem o propósito de Deus e o caráter de Deus, e suas mentes, elas funcionam de maneira secularizada como o mundo, porque eles pregam o evangelho segundo o mundo, não o evangelho segundo Cristo. Por que essa doutrina da prosperidade tem alcançado grande êxito dentro desse contexto do evangelicalismo degradado? Por quê? Porque as pessoas são gananciosas por natureza. As pessoas, elas têm fome do ter. Isso é tão perigoso, irmãos. Tão perigoso. Porque nós estamos barateando o evangelho de Cristo Jesus. Tem coisas muito mais sérias por detrás de tudo isso. Então, queridos, por isso que eu chamo a atenção de vocês, observe tudo isso aqui. Porque às vezes os cristãos dizem: irmão, mas nós não podemos falar mal dos irmãos. Eu não estou falando mal de ninguém, nem Paulo está falando mal de ninguém. Nós estamos pregando, e você deve também se comportar de acordo com o evangelho de Cristo. É porque o evangelho não tem sido pregado como palavra de Deus, é porque a palavra de Deus tem sido desprezada e que os cristãos estão sendo guiados por guias cegos. Observe cada detalhe. Ele diz: tem mania. Outra frase tão interessante, porque ela vem de uma palavra, noseu, e essa palavra significa ter desejo mórbido por alguma coisa. Ter desejo mórbido por alguma coisa. Escute, irmãos, a raiz grega que forma esta palavra é nosos, de onde vem o termo enfermidade, ou loucura, ou doença mental. Então, quando Paulo diz aqui, tem mania, espiritualmente, nós podemos dizer que esses falsos mestres, esses que estão enganando, pregando um evangelho que não está em harmonia com o evangelho de Cristo, eles têm não somente um problema espiritual, mas eles têm uma deformidade mental. Entende? Deformidade mental. Vamos mais ainda. A partir das frases que eu irei citar para vocês, porque até agora, essas frases, elas definem o caráter dos falsos mestres. Agora vamos ver o falso ensino, o caráter do falso ensino e as suas consequências. Ele diz: das quais se originam invejas, brigas, calúnias, suspeitas, injustas. Eu estou lendo aqui na tradução brasileira, tradução que eu gosto muito, respeito muito essa versão. Dificilmente você vai encontrar essa tradução, ela não é muito comercial hoje. E nem tampouco você vai encontrá-la de graça. Muito difícil a tradução brasileira, uma das melhores traduções da Bíblia em português. E eu estou citando essa tradução porque tem essa frase, das quais se originam. Das quais, isto é, esses falsos mestres, eles produzem inveja, brigas, calúnias, suspeitas injustas. Das quais se originam, preste atenção nisso. Então, primeiro, inveja. Esse é um termo que ocorre 9 vezes no Novo Testamento. Descreve um sentimento que mistura ódio, desgosto, pela felicidade, pela alegria, pela prosperidade do outro, pela bênção do outro. Veja que esse tipo de mestre, esses falsos mestres, sabe o que os ensinos deles produzem? Pessoas invejosas, pessoas que não têm prazer na alegria do outro, pessoa que não sente alegria em ver o outro ser abençoado. Mais ainda, ele diz, provocações, não somente pessoas invejosas,
mas também provocações. Aqui nós temos outro termo muito importante, porque a tradução desse texto, desse termo, significa contenda obstinada de palavras. Sabe o que esse tipo de ensino desses falsos mestres produz? Pessoas cheias de contendas, pessoas que buscam disputas por meio das palavras, pessoas que tocam na vida dos outros com injúria, promovem discórdia. Eu não sei qual é a sua origem, qual é a sua base, de onde você veio, mas eu sei que, da onde eu vim, eu vejo este aqui um fiel retrato, porque era justamente isso: mentiras, disputas, briga pelo poder, as pessoas tentando derrubar a outra, é o eclesiasticismo, um querendo ser maior do que o outro, um querendo superar o outro, um querendo ter mais do que o outro. Isso não é evangelho, isso não é igreja, isso é instituição denominacional. Isso não tem a ver com o caráter daquilo que Cristo está edificando. Ele disse: eu edificarei minha igreja. É dele, é de acordo com ele, é segundo o caráter dele, o padrão dele. É de acordo com o elemento vivo da sua vida que ele está edificando ela, e ele está edificando para ele, não é para nós. Está vendo, irmãos? É sério ou não é? É. Tente sentir o coração de Paulo nessas palavras, irmãos. Escute, são as últimas palavras dele. Essas cartas pastorais constituem os últimos escritos deste homem. Aqui ele usou mais de 175 termos que ele jamais havia usado nas suas epístolas. Veja o cuidado de tudo isso. Então, por favor, ele diz difamação ou blasfêmia, que é o termo no original. Aqui fala de calúnia, discurso injurioso contra o nome de alguém. Mais abaixo, uma outra frase muito interessante: suspeitas malignas. O que esses falsos ensinos produzem? O que os falsos mestres produzem? Quais são as consequências dos seus ensinos? Tudo isso que você está ouvindo. Mais um: suspeitas malignas. Aqui fala de suspeitas vis, segundo o original. Porque esses falsos mestres têm uma tendência natural para controversias, para discussões inúteis, vazias. Então você ouve homens de Deus, entre aspas, falando a favor do aborto. Homens de Deus, entre aspas, cheios de parcialidade, com coisas que a Bíblia reprova. Mas por quê, irmãos? Porque é justamente isto. Lembra, vai colocando, vai empilhando cada uma dessas palavras e frases, uma sobre a outra, e você vai ter uma descrição de tudo que está ocorrendo no mundo evangélico hoje. Olhe mais, ele fala aqui, altercações sem fim. Essa palavra, ela vem de dois vocábulos. Primeiro, nós temos aqui uma palavra que é paratribo, fala de esfregar contra. Escute bem, esfregar contra. A ideia aqui é de brigas contínuas, mas tem uma preposição aqui nesta palavra, paradia, está vendo? Paradiatribe, é assim que é o termo no original. Então aqui tem uma preposição nela, que dá a ideia de algo contínuo. Então a tradução correta é brigas contínuas, contendas contínuas, disputas contínuas. Mais ainda, mente pervertida, significa mudar para pior, corromper. Estão vendo, irmãos? Aqui está o retrato da consequência dos falsos ensinos, dos falsos mestres. O que eles produzem? Justamente isso. Pessoas com mentes pervertidas, corrompidas. Tudo isso aqui é a descrição dos seus ensinos. Aqui está toda a consequência do falso ensino, desses falsos mestres, que Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5.
ensinos que não estão de acordo, não estão em harmonia com o ensino de Cristo. Mais uma frase, olha o que ele diz: privados da verdade. Isto é, uma pessoa que está debaixo desse tipo de ministério, de falso ensino, ela está privada da verdade. Ela não é capaz de tocar os assuntos mais elevados da verdade cristã, ou da vida cristã. Fica na periferia, fica na superficialidade. É uma pessoa espiritualmente rasa. Rasa. Olha aqui, irmãos, privados da verdade. O termo verdade, nessas epístolas pastorais, tem a ver com a verdade cristã, tem a ver com a ortodoxia doutrinária. Se você ler 1 e 2 Timóteo, e também Tito, tente sublinhar todas as vezes que você encontrar o termo verdade. Você vai ver que o termo aqui sempre se refere à vida cristã, ou à ortodoxia doutrinária, a doutrina pura, a doutrina verdadeira, a doutrina sem mistura, a doutrina sem desvio. Então, a palavra verdade tem a ver com isso. E por último, ele fala da piedade como fonte de lucro. Por quê? Lembra, primeiro, piedade é a palavra que descreve para nós a vida cristã e a nossa relação com Deus. Então vamos tentar entender esta palavra aqui. Tem uma versão alternativa que diz assim: essa gente pensa que a vida cristã é um meio de enriquecer. Está claro ou não, irmãos? Será que vocês nunca viram isso no contexto evangélico hoje? Essa gente, isto é, esses falsos mestres, eles pensam que a vida cristã é um meio de enriquecer. Tem uma tradução em inglês, de William, diz assim: supondo que o lucro é a piedade. Olhe bem, supondo que o lucro é a piedade. Isto é, a vida cristã é muito vantajosa, é muito lucrativa. Irmãos, por que eu procurei traduzir todos esses termos e frases para vocês? Porque aqui está uma clara descrição da nossa realidade contextual no que diz respeito ao Evangelho. Aqui nós estamos vendo o verdadeiro retrato daquilo que é o Evangelho contemporâneo, daquilo que se tornou o Evangelho em nossos dias. Motivo de disputa, de discórdia, de briga, e também fonte de lucro para alguns, cabide de emprego. É uma vergonha, mas não foi isso que o nosso Senhor deixou para nós. Não foi isso que os apóstolos pregaram e viveram. Não é isso que nós encontramos na igreja primitiva. O que estamos vendo hoje é uma triste distorção daquilo que foi o Evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém se indigna, porque parece ser cômodo, vantajoso para todos. Mas, irmãos, um dia, eu e você iremos prestar conta deste Evangelho no tribunal de Cristo. Um dia, eu e você vamos prestar conta de tudo que pregamos, de tudo que ouvimos, como ouvimos e como praticamos. Então vamos, algumas aplicações. Irmãos, quando você estuda esse quadro, você tem essa triste realidade daquilo que nós estamos vivendo em nossa geração, daquilo que nós estamos vendo em relação à palavra de Deus, em relação ao Evangelho. E tudo isso reflete na vida da igreja, no caráter da igreja, no chamado da igreja, na vocação celestial da igreja. Por que a igreja está perdida na sua vocação celestial? Porque o Evangelho tem sido diluído, o Evangelho não tem sido pregado. Por que os cristãos são superficiais da fé? Na prática cristã, no conhecimento espiritual, no discernimento espiritual. Porque o Evangelho tem sido negligenciado, e quando é pregado, ele não é recebido, ele é ignorado. Permita-me, irmãos, nos poucos minutos que ainda tenho, de compartilhar algo com vocês, aqui no livro de Jeremias, um texto, aqui no livro de Jeremias. O livro de Jeremias é muito importante, irmãos, mas deixa eu chamar a atenção de vocês para alguns detalhes deste livro.
Estava vendo comentário de um irmão do passado, que ele também não conhecia nenhum comentário, nenhum livro que tratasse a história de Jeremias como essa história precisa ser tratada. Por quê, irmãos? Será que o Espírito Santo não dá atenção para esse livro? Será que o que está no livro de Jeremias não é importante para nós? Deixa eu dizer algo para você. Se você estudar toda a Bíblia, você não vai encontrar um livro que descreva com mais nitidez a nossa realidade espiritual hoje do que o livro de Jeremias. Assim como o livro de Apocalipse tem sido encoberto pelo inimigo, para que nós não conhecemos a mente e o propósito eterno de Deus, o livro de Jeremias tem sido tratado com tanto desprezo, porque o inimigo não quer que a igreja conheça a verdadeira história, a verdadeira realidade, as aplicações espirituais deste livro, porque esse livro vai desvendar o caráter da igreja, do evangelho dos nossos dias, especialmente dos profetas, dos pastores, daqueles que estão em cargo do ministério diante do Senhor. Não tem outro livro da Bíblia que possa escancarar a situação mais do que esse. Jeremias teve um ministério em torno de 40 anos. Deus levantou ele de uma maneira muito singular. Ele pregou para uma nação que estava apodrecida no pecado. Uma nação que estava sendo guiada por sacerdotes e profetas vazios, por homens que não tinham temor a Deus e que ensinavam a falsa prosperidade, uma falsa paz. E durante aproximadamente 6 anos de sítio, de guerra contra a Babilônia, aqueles profetas do vento mentiam para o povo, enganavam o povo. E o povo se deixava seduzir por seus ensinos, pelos seus enganos. Por favor, considere tudo isso sobre o livro de Jeremias. Você sabe o que aconteceu, irmãos? A cidade foi devastada. Aquele templo que era o testemunho da glória de Deus e da união de Deus com o seu povo na terra foi destruído. Suas portas foram queimadas e o templo foi todo saqueado. Quando você lê o livro de Reis e vê a história daquela casa, daquele templo que Salomão construiu para o Senhor, diz que a glória de Deus entrou naquela casa de tal forma que nem os sacerdotes podiam entrar. Estão vendo? Agora a glória de Deus não estava mais ali, porque o inimigo entrou, destruiu aquele templo. Aquela cidade que era o testemunho de Deus na terra estava sobre ruínas. Os velhos e os doentes puderam ficar. Os jovens foram levados para a Babilônia. O restante foram mortos. E por 70 anos, o povo de Deus deixou de expressar o seu testemunho na terra. Porque aquela nação foi devastada. Por quê, irmãos? Sabe uma das coisas que nós geralmente não fazemos? Nós não lemos a Bíblia fazendo perguntas. Nós sempre lemos a Bíblia procurando respostas. Nós precisamos fazer perguntas. Por quê? Por que que a história de Jeremias está na Bíblia? Por que que a nação de Israel ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia? Por quê? Quais são as implicações por detrás disso? Existe uma grande mentira que o diabo tem contado e muitos têm acreditado. Que o Velho Testamento não tem muita coisa para nos ensinar hoje. Nós não temos muito o que aprender com o Velho Testamento. Se você tirar o Velho Testamento da Bíblia, todas as bases do Novo Testamento vão ruir. Se você ignorar o Velho Testamento, você vai perder a base para compreender o Novo. Você vai ler o Novo sem base nenhuma. O Novo Testamento vira história. O que torna o Novo Testamento um brilho glorioso é você ver o Velho Testamento no Novo Testamento e o Novo Testamento no Velho Testamento. Existe um entremesclar do Velho e do Novo Testamento. Porque as citações que nosso Senhor fez do Velho Testamento, que os apóstolos fizeram do Velho Testamento, só puderam ser feitas porque
aquelas citações, ou este Velho Testamento, este Torá, como muitos gostam de chamar, é a palavra de Deus, inspirada, soprada pelo seu Espírito. As histórias não podem ser tiradas do seu contexto. E elas têm uma forte conotação para nós. Então, irmãos e irmãs, vejam a palavra de Deus. Essa questão didática de Velho e de Novo Testamento pode não te ajudar muito, mas se você começar a ler a Bíblia em qualquer lugar, e você entender que você está tocando uma palavra viva, não importa se é no Velho, não importa se é no Novo, é a palavra de Deus. Muitos dizem que o livro de Cantares não serve para nada. Não sabe como esse livro está aqui. Como que você vai tirar o livro de Cantares? Esse livro mostra a realidade mais profunda da intimidade entre Cristo e a igreja. Você nunca vai conhecer verdadeiramente a realidade do amor de Deus se você não conhecer o livro de Cantares. A questão é que muitos desses falsos mestres, eles leem a Bíblia com a mente vulgarizada, secularizada. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. E até lhes parecem loucura. Queridos irmãos e irmãs, preste atenção em tudo isso. Porque aqui nós temos um texto que está em Jeremias, capítulo 6, por favor. Apenas este versículo. Assim diz o Senhor, versículo 16. Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai. Geralmente nós não perguntamos, não fazemos pergunta. Pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Esse texto tem um brilho muito especial. Dentro do contexto do livro de Jeremias, como também dentro do nosso próprio contexto. Irmãos, irmãs, observe aqui, tem uma versão alternativa que está assim: vá, coloque-se na encruzilhada, olhe à sua volta, peça informações a respeito das estradas antigas, a estrada verdadeira, e siga por ela. Se você observar essa versão alternativa, não muda nada no texto que você está lendo aí, seja na corrigida ou seja na atualizada. Não muda nada. É justamente isso. Pare, pergunte. Irmãos, é justamente isso. Veja como esse texto, ele emoldura esses três ensinos, essas três palavras, sobre esses textos que nós estamos lendo aqui de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5. Nós podemos ver aqui uma moldura, porque nós precisamos voltar para trás, entender como era o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos, porque hoje nós estamos vendo uma igreja desviada, sendo guiada por homens desviados, pregando um falso evangelho, contaminando e corrompendo o povo de Deus. Nós estamos orando, muitos oram, Senhor, dá-nos avivamento. Como que Deus vai dar avivamento, irmãos? Como o Senhor vai dar avivamento se nós somos uma geração contaminada pelo engano? Não queremos ouvir a verdade, não queremos andar na verdade, não discernimos a verdade, preferimos um evangelho, um caminho alternativo, mais fácil. Não queremos o caminho da cruz, não queremos o caminho estreito. Nós queremos um caminho largo, nós queremos o evangelho light, nós não queremos o evangelho que nos leva a um compromisso sério com o Senhor. Estão vendo, irmãos? Olhe aqui, aqui é um convite para uma pausa. Olha o que ele diz: ponde-vos à margem no caminho, vá, coloque-se nas encruzilhadas aí, olhe a sua volta, pare, reflita. Qual é a vontade de Deus? Qual é a verdade de Deus? Então, por favor, essa frase, veredas antigas, eu estou firmemente convencido que esta frase, veredas antigas, isto é, pare, reflita. Irmãos, chama a atenção de vocês, e falo aqui debaixo do nome do Senhor, com toda a sinceridade do meu coração.
Se o que você tem ouvido não é do Senhor, não perca tempo aqui, irmãos. Não perca tempo nesse lugar. Porque vai ser só mais um lugar para te enganar, para te seduzir. Entende? Não perca tempo. Reflita. Pense no que você está ouvindo. Pense no que você tem ouvido. Pense no que o Senhor tem te ensinado. É de Deus ou não é de Deus? Julgue isso na luz de Deus. Peça o Espírito Santo que te dê discernimento. Então, irmãos e irmãs, olha aqui. Quando ele diz veredas antigas, eu estou convencido que essas veredas antigas são os caminhos de Deus, através dos patriarcas, de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Ezequias, Josafá. São esses caminhos, ou os caminhos de Deus através desses homens. Preste atenção nisso. Deus está dizendo para eles: olhe para trás, veja o meu mover em todos estes homens. Olhe para trás e veja os meus caminhos. Essas são as veredas antigas. Mas o que é que nós preferimos, irmãos? Caminhos alternativos. Um evangelho mais fácil. Um evangelho que não tenha a cruz. O quinto evangelho, o evangelho antropocêntrico, o evangelho que o homem está no centro. Esse é o evangelho que nós preferimos. Não é o evangelho que mexe com os nossos afetos. Não. Nós queremos o quê? Um evangelho para a nossa satisfação. Não queremos o evangelho para a glória de Deus, para a satisfação de Deus. Aí o Senhor diz: achareis descanso para as vossas almas. Por favor, irmãos, não pense nesta palavra descanso como o descanso do corpo, descanso físico. Essa palavra não tem nada a ver com o descanso do nosso corpo físico. Existe um grande conteúdo espiritual dentro dessa palavra descanso. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia está relacionada com Deus. Deus criou o homem, Deus criou o mundo no quinto dia, criou o homem no sexto dia, e Deus descansou no sétimo dia. Será que o descanso de Deus tem a ver com a sua satisfação, ou tem a ver com o seu cansaço? Deus não cansa, irmãos. Deus não conhece peso, Deus não conhece resistência, Deus não conhece dificuldade. O descanso de Deus tem a ver com o prazer de Deus. Quando foi que Deus passou a ter descanso? Quando Ele encontrou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Lembra? Lá em João 5, quando o Senhor Jesus foi censurado porque havia feito milagre no sábado, e aqueles fariseus censuraram Ele, o que Ele disse? Meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus estava trabalhando. Por que Deus estava trabalhando? Você sabe muito bem. A partir de Gênesis 3, Deus perdeu o seu descanso. Porque aquele homem que era o seu prazer, que era a sua satisfação, havia caído. Aquele homem que era a expressão do governo de Deus na terra, havia fracassado. A criação estava em ruínas, porque o homem caiu. Lembra que Deus diz em Gênesis 3,17, Ele diz para Adão assim: maldita será a terra por tua causa. Meus irmãos, pense nisso. Agora o homem havia caído. Deus perdeu o seu descanso. Deus perdeu a sua satisfação. Aí o Senhor diz aqui que nós devemos perguntar pelas veredas antigas. Nós devemos olhar para trás. Quais são as nossas veredas antigas? Veja, irmãos, toda a herança que o nosso Senhor Jesus deixou para a sua igreja, a igreja primitiva, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores. Será que nós estamos alinhados com aquilo que eles pregaram? Será que nós estamos batalhando pela mesma fé que eles tiveram? Ou nós estamos vivendo um outro evangelho, uma outra igreja? O que nós estamos vivendo? É tão sério refletir sobre tudo isso, irmãos. Nós precisamos ir aos pés do Senhor. São palavras sérias de Paulo aqui para Timóteo. Você sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Você se lembra muito bem, lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, com a igreja de Éfeso. Você tem que juntar tudo isso, você tem que conhecer a história.
Então, irmãos e irmãs, o Senhor diz: e achareis descanso para as vossas almas. Como eu lhes disse, essa palavra descanso é uma palavra que contém em si um grande conteúdo espiritual. Esse descanso aqui é algo interior, é algo em nosso coração, é algo em nossa mente, é algo em nossa consciência. Esse descanso aqui é um descanso que tem a ver com os nossos afetos, porque muitas pessoas sofrem nos seus afetos, muitas pessoas não se sentem verdadeiramente amadas, muitas pessoas se sentem rejeitadas, muitas pessoas se sentem desprezadas. Os psicólogos dizem que a dor da rejeição é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. A dor da rejeição. Mas quando você lê um texto como esse, o Senhor disse: se nós voltarmos às veredas antigas, ao seu verdadeiro mover na história, se nós voltarmos nas pegadas do Cordeiro, se nós andarmos no seu caminho, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Você não vai ficar perturbado se é ou não é amado. Sabe por quê? Você terá certeza, você vai ter descanso, você vai ter satisfação de saber que você é eternamente amado por Deus. Essa palavra descanso diz isto. Por que descanso? Porque esse descanso tem a ver com a certeza que eu e você temos, que todos os nossos pecados foram removidos e que nós estamos livres de toda culpa e de toda condenação. Esta é a realidade desse descanso. Esse descanso, irmãos e irmãs, tem a ver com a nossa filiação, que nós estamos numa relação de filiação com Deus, numa posição eterna. Você tem um filho, não tem? Muitos aqui têm. Eu quero te falar uma coisa. Existe alguma forma do seu filho deixar de ser seu filho? Claro que não. Se você disser que ele não é seu filho, ele vai provar pelo DNA que ele é seu filho. Não tem como. Porque filho é uma relação que você não perde. Lembra quando o filho pródigo voltou para a casa do pai? O que ele disse para o pai? Para o pai aceitar ele como um dos seus jornaleiros, um dos seus empregados. O pai não podia aceitar ele como empregado, porque ele era filho, ele era herdeiro, ele era dono de tudo. O pai mandou buscar o quê? Lembra? O pai mandou buscar o anel, para mostrar que ele tinha uma aliança inquebrável. Nessa relação, nessa filiação, nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança é irrevogável. Ela foi sacramentada pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Isso te traz descanso ou não traz descanso? Está vendo, irmãos? Por isso que o pai do filho pródigo não podia aceitar ele como um empregado. Ele era filho. Ele deixou a casa do pai. Ele chegou a dizer assim para o pai: pai, já que tu não morres mesmo, estou parafraseando, já que tu não morres mesmo, dá parte da minha herança que eu quero viver minha vida. O pai deu, como prova de amor. O pai o deixou sair da casa, mas ele não perdeu a posição de filho. Percebe, irmãos? Porque aquele pai não tinha um filho perdido, ele tinha dois perdidos. Ele tinha um filho perdido fora de casa e tinha um perdido dentro de casa. O que estava dentro de casa, quando viu toda aquela festa para o filho, ele ficou assustado. Como podia o pai fazer uma festa para aquele filho rebelde, que gastou tudo com meretriz, acabou com toda a sua herança? Como que o pai podia dar aquilo para ele? E ainda matou o bezerro cevado. E ele disse: pai, tu nunca deste um bezerro para mim, festejar com meus amigos. O pai disse: meu filho, mas tudo que eu tenho é teu. Imagina, aquele filho dentro de casa estava tão perdido como aquele filho fora. Porque aquele filho dentro de casa não conhecia o coração do pai, nem sabia a sua relação ou a sua posição junto com o pai. Que tristeza era para aquele pai ver dois filhos perdidos. Na verdade, tinha um que estava dentro de casa, que estava tão longe como aquele que estava fora de casa. Agora tem um porém, irmãos. Eu e você estamos numa relação eterna, numa posição imutável. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós viveremos, porque seremos semelhantes a Ele. Não na totalidade da sua divindade, da sua glória, mas nós teremos um corpo incorruptível como o corpo do nosso Senhor Jesus.
Então, queridos, é um descanso que nós temos. Esse descanso fala da firme esperança que nós temos. Como não ter descanso, irmãos? Como não encontrar descanso? Porque nós temos uma forte esperança de que aquele que vem, virá e não tardará. Então você vê quantas coisas nós podemos encontrar aqui nessa palavra descanso. Agora, queridos, veja o texto mais uma vez. Ponde-vos à margem, no caminho e vede. Olha a sua volta. Veja como as coisas estão. Vê se você está andando na verdade. Vê se você está no caminho da obediência. Vê se você está vivendo em conformidade com a vontade de Deus e com a verdade de Deus. E em obediência a Deus. Essas três coisas são vitais. Obediência, verdade e vontade. Vê. Reflita em qual caminho você está andando. Pergunte. Faça pergunta para o Senhor. Senhor, será que eu estou andando de maneira correta, adequada, segundo a tua vontade, segundo a tua verdade, em obediência a ti? Pergunte, irmãos. Porque senão você vai caminhar a ermo. E talvez seja isso que tanto esteja afligindo você. É você não ter consciência, você não ter certeza do seu viver espiritual, da sua vocação, do seu chamamento, a condição espiritual, a medida como você tem vivido a vida cristã. Pergunte ao Senhor, Ele vai te responder. Porque, irmãos, onde essa moldura se enquadra aqui? Aqui está, irmãos. Porque o falso ensino tem produzido pessoas equivocadas no seu chamamento. O falso ensino, além de tudo que nós vimos hoje, ele tem provocado justamente esse contexto que Jeremias viveu. Porque quando você estuda o livro de Jeremias, o que você encontra? Encontra justamente isso, os falsos mestres e os seus ensinos. Os falsos mestres, eles haviam misturado a devoção a Deus com o paganismo. Eles haviam misturado aquilo que era espiritual com aquilo que era pagão, com aquilo que ofendia o caráter de Deus. E esses falsos mestres eram aceitos, eles eram populares, eles eram respeitados. Que tristeza, irmãos, que tristeza. A mesma realidade nossa hoje. Por isso que o Senhor fala através de Jeremias, diga para esse povo. E Jeremias disse para eles, ponde-vos na encruzilhada, reflitam, pare, pergunte, veja se vocês estão andando em conformidade ao Senhor, ou pergunte pelas veredas antigas, quais são os marcos antigos que não devem ser removidos, volte atrás. Mas sabe o que eles disseram? Não andaremos. Que tristeza, irmãos. Então isso trouxe o quê? Trouxe o juízo de Deus. Você pensa que Deus não vai julgar a igreja? 1 Pedro 4,17 diz que o juízo começará primeiro pela casa de Deus. Antes de Deus julgar o mundo, Ele julgará o seu povo. Isso é sério, irmãos. Então, que nós venhamos refletir sobre isso. Que nós não sejamos omissos, mas que nós levemos a sério. Que nós levemos a sério a vida cristã. Que nós devemos levar a sério a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor tem te dado, na medida da graça de Cristo, o encargo de compartilhar a palavra, seja verdadeiro, seja dedicado, esmere-se em pregar essa palavra de maneira genuína, pregue ela com ousadia, com audácia, não dilua nenhuma parte dela, pregue com a inspiração do Espírito Santo, porque somente a verdade da palavra pode desmascarar todo o falso ensino no meio do povo de Deus, toda ignorância no meio do povo de Deus, toda perversão religiosa. Vivemos um tempo de trevas, de ignorância espiritual, de falta de visão celestial, mas nós não podemos nos calar, mesmo que a igreja, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. E meus irmãos, eu encorajo vocês, preguem o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho puro, o Evangelho simples. Pregue e deixe que o Espírito Santo fale através da sua boca. Deixe que o Espírito Santo te dê discernimento, deixe que Ele te dê conhecimento, sabedoria, para que você possa pregar com uma unção espiritual, não com uma unção de homem, não com uma unção de denominação, mas com a unção do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe.